Uma das coisas mais belas, das verdades mais preciosas para cristão, é o fato que Deus nos ama. Uma menina, um dia, perguntaram ela, quantos deuses existem? Ela prontamente respondeu, somente um Deus. Perguntaram a ela, como sabe que existe somente um Deus? Ela disse, ele é tão grande que não há lugar para outro. É uma coisa incrível como as Escrituras nos mostram a grandeza do nosso Deus. Eu tive um colega cristão que estudava numa escola pública e às vezes as pessoas faziam um pouco dele. E um dia os colegas começaram a fazer perguntas. Dizem, rapaz, este Deus que você adora, me diga, ele é grande ou ele é pequeno? Como ele é? Eu creio que o Espírito Santo deu a resposta através do moço. Eu disse, meus amigos, meu Deus é tão grande que ele criou todo o universo. Mas meu Deus é tão pequeno que ele vive no meu coração. Deus é poderoso, mas Deus também é um Deus de amor. O grande Criador do universo também sabe quantos cabelos cada pessoa tem. Ele sabe de todos os nossos problemas. E Ele nos ama tanto que não há explicação. O versículo 8 de 1 São João 4 disse, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A Bíblia não disse que Deus tem amor, disse que Deus é amor. Ele é o amor em si. Ele nos ama. E o versículo mais conhecido da Bíblia, possivelmente, é São João, capítulo 3, 16. Eu vou pedir todos ler comigo, ou se sabe de cor, repetir comigo. As pessoas aqui em Vila Formosa e também as pessoas em todos os outros salões. Meus amigos em Portugal que estão assistindo hoje à noite, vou pedir que eles também repetem, para que podemos ter uma mistura do sotaque brasileiro com o sotaque de Portugal, e incluindo os açorianos, com sua maneira tão interessante de falar e tão agradável. Vamos ler juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, uma pergunta. Quem é que tem a vida eterna? Alguns dizem que todos têm. Mas São João 3,16 disse que a vida eterna é somente para os que creem em Jesus. Ele não promete a vida eterna para os que não creem. Nem a vida eterna no céu, nem a vida eterna no purgatório, ou no mundo de espíritos, nem em purgatório. A vida eterna é somente para os que amam a Deus. Ontem estudamos o assunto onde estão os mortos. As pessoas que não assistiram ontem, eu gostaria que pedisse alguém para explicar ou pegar a gravação, porque hoje vamos construir sobre o que estudamos ontem. Hoje vamos continuar esse estudo. Muitos estão dizendo que Deus agora está operando uma câmara de tortura, um lugar onde está torturando pessoas dia e noite. A Bíblia disse, porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão para realizar a sua obra estranha e para executar o seu ato inaudito. Isaías 28, 21.
Porque a Bíblia, falando do castigo dos ímpios, chama isso do estranho ato de Deus. Porque Deus ama. Deus não quer matar ninguém. A Bíblia diz claramente que Deus não fica contente com a morte de ninguém. É o desejo de Deus que todos se salvam. Por isso é estranho. O castigo dos ímpios não é a vontade de Deus. Mas o problema é que Deus não pode tolerar o pecado. Deus terá que destruir o pecado. E se uma pessoa fica agarrado ao pecado, ele terá que ser destruído com o pecado. Eu tenho ouvido muitos sermões, muitos pregadores estão pregando que Deus é muito cruel e que Deus tem prazer em castigar pessoas. E muitos pregadores estão pregando que Deus está agora, neste momento, queimando pessoas dia e noite. Está torturando pessoas em agonia. As pessoas estão em agonia, sofrendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano. Séculos e milênios, pessoas estão sofrendo. Já pensou? Eu estava numa série de conferências, me deu dor de dente. E fui para a cama e não podia dormir. Não achava dentista para me ajudar até o dia seguinte. Foi a noite mais comprida da minha vida. Parecia que nunca ia terminar. Mas queimar num fogo dia e noite seria muito pior do que dor de dente. Pode imaginar pessoas queimando. Mas muitos pregadores dizem que isso está acontecendo neste momento. E muitas pessoas que escutam ficam terrorizadas até. Ficam com medo, ficam horrorizados. Ficam com tanto medo que às vezes eles fazem uma decisão de aceitar a Cristo, não porque amam a Cristo, mas porque têm medo dele. Eles têm muito medo. E por isso eles aceitam o Evangelho. Não tem nada a ver com o relacionamento de amor com Cristo, que é o verdadeiro cristianismo. O cristianismo tem que ser mais do que isso. Eu vou citar algumas palavras de sermões que eu já ouvi e copiei palavra por palavra. Um pregador disse num sermão que eu ouvi, ele disse: uma criança está no fogo ardente. De longe ouvem-se seus gritos, implorando a alguém que a tire do fogo. Ela agita o seu corpo, batendo sua cabeça em agonia. Bate seus pezinhos freneticamente. Deus parece ter sido muito bom para essa criança. Certamente, ele viu que a criança não se arrependeria e se tornaria cada vez pior. Por isso, o seu castigo deveria ser mais severo. Portanto, Deus, em sua graça, a tirou deste mundo em sua tenra infância. Vamos pensar nesta declaração um pouco. Deus é tão bondoso que ele pegou essa criança e essa criança agora está sofrendo agonia insuportável 24 horas por dia, ano após ano, milênio após milênio, sem nunca poder escapar. Alguém aqui, mesmo se tivesse um cachorro mau, mesmo se seu cachorro te mordesse, ia pendurar o cachorro pelo rabo e pegar um ferro quente e cada dia torturar, queimando o cachorro enquanto gritasse? Eu acho que a lei não permitiria isso. Eu acho que as autoridades não iam permitir esse tipo de tortura. Mas eu pergunto, as autoridades são melhores do que Deus? Vamos ler mais um trecho de um sermão que eu ouvi. Falando de uma outra criança, disse: apenas imagine aquela infeliz nas chamas, clamando: oh, um pouco de água para molhar a minha boca ressecada. Veja como a sua língua está ardendo, como a boca está dilacerada. Ela implora por uma gota de água. Deus está segurando você, disse outro pregador.
Deus está segurando você sobre as chamas do inferno, assim como você faria com uma mosca ou qualquer outro inseto. Para Deus você não tem valor algum e você merece arder no fogo. É um milagre o fato de que Ele não tenha lançado você no fogo ontem enquanto você dormia. Você está pendurado por um fio sobre as chamas do inferno e qualquer dia este fio arrebentará. Que coisa! Deus está, segundo esses pregadores, torturando pessoas. Nós ouvimos das coisas horríveis de homens como Adolfo Hitler durante a guerra, matando milhões de judeus. Ou quando eu estive na Rússia, eu vi relatórios de Stalin, que matou 20 milhões do seu próprio povo. Mas, segundo os pregadores, Deus é pior. O Hitler, pelo menos, matou as pessoas. Mas, segundo os pregadores, Deus não mata ninguém. Ele só continua maltratando e torturando cada dia. Será que Deus é pior do que Hitler? Um homem chamado Voltaire se tornou incrédulo, ateu. Quando perguntaram a ele por quê, ele disse: quando eu fui criança, meus pais me ensinaram que Deus está torturando crianças dia e noite de todos os dias. E eu comecei a odiar esse Deus. Se ele é tão cruel, eu comecei a odiá-lo. Um outro incrédulo, chamado Bertrand Russell, fez uma declaração interessante, porque ele era um inimigo do cristianismo. E ele falou essas palavras. Ele disse: a religião é baseada no medo. E o medo é o pai da crueldade. É por isso que a religião e a crueldade andam de mãos dadas. Ele disse que a religião e a crueldade andam de mãos dadas, porque Deus é um Deus cruel. Mas se a Bíblia ensina que é assim, o que eu posso fazer? Eu preciso aceitar o que a Bíblia disse. Portanto, vamos examinar a Bíblia. Vamos responder algumas perguntas importantes. Outro pregador disse: a visão dos pecadores sendo atormentados no inferno será uma fonte de felicidade para os santos para toda a eternidade. Isso tornará o paraíso mais deleitoso para aqueles que poderão ver seus entes queridos sofrendo dessa maneira. Os santos não terão nenhuma compaixão pelos pecadores no fogo interno. Pode imaginar se isso fosse a verdade. Que todos os cristãos salvos no céu iam se divertir vendo os seus parentes que nunca aceitaram a Cristo sendo maltratados e torturados. Ouvindo os gritos deles. E incrível como parece, esta teoria disse que todos recebem o mesmo castigo. Uma criança, porque os pais esqueceram de batizar esta criança, vai ter o mesmo castigo com o pior criminoso que existe. Todos recebendo o mesmo castigo. Será que Deus é assim? Mais uma vez eu digo, nós não queremos ir por teorias humanas, nós queremos ir para as Escrituras. E a primeira pergunta que eu vou fazer: quando é que os ímpios serão punidos? Nessa pergunta, nós queremos responder: alguém está sofrendo neste momento? Alguém que você ama, que morreu, está sofrendo dores insuportáveis? Será que Deus e o diabo são sócios, mantendo uma sala de tortura? A pergunta é: quando é que os ímpios serão punidos? Querem a minha opinião? Alguém parece que quer. Querem a minha opinião? Também não quero dar a minha opinião. Então vamos, em vez de dar a opinião humana, vamos diretamente para a Bíblia. Vamos para a melhor fonte: Jesus Cristo. Jesus Cristo não mentiu. Jesus Cristo é divino. O que Jesus falou
é a verdade? Vamos perguntar a Jesus. O que disse Jesus sobre o castigo dos ímpios? E vamos ler o que ele disse no livro de São Mateus. Aqui ele fala da segunda vinda, quando ele voltará com todos os santos anjos. A Bíblia fala o que acontecerá. A Bíblia fala da volta de Cristo. E nós podemos ler o que ele disse. Ele disse, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será no fim do mundo. São Mateus 13:40. Meus amigos, na cidade de Vitória, eu soube que estão ouvindo uns 400, 500 pessoas. Eu pergunto, assim será? Isso é passado, presente ou futuro? Como o meu português é muito fraco, eu vou perguntar às pessoas de Vila Formosa. Esta frase, assim será no fim do mundo, na linguagem portuguesa, é passado, presente ou futuro? Eu estou ouvindo todos dizer que é futuro. As palavras de Jesus disse, não assim está acontecendo agora. Ele não está dizendo, assim aconteceu no passado. Ele está dizendo, assim será. Futuro. Alguém disse, mas minha interpretação é diferente. Não, como pode fazer interpretação diferente? Jesus disse, será, e eu falo, já é. Isso não é interpretação, isso é contradição. Eu preciso aceitar o que Jesus disse. Mas nós vamos agora ajuntar mais textos. Nós já falamos na semana passada que essa é a nossa maneira de estudar a Bíblia. Porque às vezes uma pessoa pode compreender uma coisa, mas temos que ter os outros textos para explicar. Aqui é tempo futuro. Mas vamos ler o que mais Jesus falou sobre este assunto. Continuando a ler. Jesus disse, mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Lançarão, é futuro, passado ou presente? Jesus não se contradiz. Ali já existe choro, disse ele? Não, ali haverá. Jesus disse que no fim do mundo, ele vai precisar acertar as contas. Ele não pode deixar o pecado ficar uma coisa perpétua, que dura toda a eternidade. A única maneira que ele pode limpar o universo do pecado é ter um tempo de juízo, de acertar as contas. O tempo vem que todos vão precisar enfrentar o juízo, mas não chegou este tempo ainda. Vamos continuar a estudar. A Bíblia é bem clara. É preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, e podemos chegar à verdade, não de opinião humana, mas das palavras da Bíblia. São Pedro, que homem querido, todos nós gostamos de São Pedro. Ele falava demais, como muitos de nós também falamos demais, não é? Mas era sincero, e ele mais tarde se tornou um grande pregador. O que ele escreveu? Vamos ler, segundo São Pedro 2:9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. É muito, muito racional esse versículo. Já imaginou se alguém que morreu há 2000 anos fosse jogado no inferno, está já sofrendo 2000 anos, e depois de 2000 anos de sofrer dores insuportáveis, 24 horas por dia, um anjo chega para ele e bate no ombro dele. Olha, amigo, agora vem o juízo. Nós vamos agora descobrir se você é culpado ou não. Seria uma coisa horrível, não é? Mas Deus não trabalha assim. A Bíblia diz que Ele reserva
os ímpios para o dia de juízo, para ser castigado. Não são castigados antes. É no dia de juízo que eles vão ter o castigo. Diz, estão reservados. Às vezes, você vai para um concerto e tem certos assentos reservados. Por quê? Porque vem muitas pessoas para o concerto e você quer ter certeza de ter um lugar. Se você tem um lugar reservado, você não precisa vir um dia antes para pegar o lugar. Em Chicago, quando vem um jogo de futebol americano, às vezes as pessoas, mesmo no inverno, ficam na fila um dia antes. Ficam 24 horas perto da entrada para não perder seu lugar. Mas as pessoas que têm um lugar reservado não precisam chegar antes. Tem pessoas que têm um lugar reservado no inferno. Estão reservados para o dia de juízo. O fato que Pedro disse que tem um lugar reservado mostra que não estão lá ainda. Se estivessem lá, não precisava reservar lugar para eles. Mas o fato que não estão lá ainda, eles têm um lugar reservado para o dia de juízo. São Pedro escreveu seu livro no tempo do começo do cristianismo, no primeiro século do cristianismo. Agora vamos para um livro que possivelmente, pelos teólogos, é o livro mais antigo da Bíblia. Este livro foi escrito possivelmente 1600 anos antes de que Pedro escreveu. Aqui no livro de Jó disse, de que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor. Pedro disse que o ímpio é reservado e Jó disse que o ímpio é preservado. Mas todos os dois indicam que o dia de juízo ainda vem. E ninguém está sendo castigado antes do tempo. Isso acontecerá na segunda vinda de Cristo, no fim deste mundo. Sim, vai haver um castigo, mas não está acontecendo ainda. Vamos ler mais algumas palavras de Jesus. São Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos. Notamos as próximas palavras. Ele virá com seus anjos, que disse a Bíblia, e então, não agora, então, quando? Quando ele vem com seus anjos. Então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. A Bíblia não disse que está fazendo isso agora. Ele virá com seus anjos e então vem o castigo. Estas são as palavras de Jesus, não são as minhas palavras. E não se esquece, quando eu estou falando, são minhas palavras. Quando estou lendo as Escrituras, não são minhas palavras, Deus está falando. E Deus disse, não agora, então. Precisamos aceitar a palavra de Deus. Agora, continuando, quero fazer mais uma pergunta. Durante quanto tempo os ímpios queimarão? Será durante séculos, milênios, para todos sempre, sem parar? Mais uma vez, não vou dar a minha opinião, porque a Bíblia nos dá a resposta. Vamos ler o que a Bíblia disse, porque é a palavra de Deus. Vale mais do que a opinião de qualquer pessoa sábia neste mundo. O que disse a Bíblia? Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. O que disse? Que o dia já passou? Que o dia já chegou? Não, disse, eis que vem. A Bíblia não se contradiz. Eis que vem o dia e arde como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como, restolho. Alguém aqui já trabalhou na lavoura? No Canadá, criamos trigo. E quando, depois de colher o trigo, fica a palha, o restolho. E queimamos essa palha. A palha dura muito. Eu tenho uma lareira. Eu vou para a fazenda comprar muita palha para queimar na lareira, porque queima muito fácil. Será que eu faço isso? De jeito nenhum. Eu quero lenha, porque a lenha dura. Se eu queimar a palha, eu não vou poder sentar e
desfrutar o calor do fogo. Eu terei que estar sempre colocando, porque queima tão rápido. Deus compara os ímpios como restolho. O dia que vem, ele continua, os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Deus disse que ele vai destruir os ímpios. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As pessoas que obedecem a Jesus terão a vida eterna. As pessoas que não obedecem a Jesus vão perecer. A Bíblia diz isso. Perecer não é viver eternamente em tormento. Perecer quer dizer morrer. A Bíblia diz que vai destruir os ímpios completamente, que não deixará nem raiz, nem ramo. Vão ser destruídos totalmente. Eu li as palavras de um pregador que usava uma expressão muito poética. Ele disse assim: num fogo exatamente como temos aqui na terra, está falando das pessoas que estão no inferno, o corpo será como um amianto. O que é amianto? Já tentou destruir amianto com fogo? Não queima, não é? Ele disse: o corpo será como um amianto, inconsumível. As veias, disse ele, serão estradas para a dor viajar pelas veias. Ele continuou: cada nervo será usado como corda de um violino, onde Satanás para sempre tocará a melodia diabólica do inalterável lamento do inferno. Ele disse que os ímpios serão como uma coisa que não pode queimar. Não vão poder ser destruídos. Agora, o que disse a Bíblia? Quero fazer uma pergunta. Vamos fazer uma comparação. O pregador disse que os ímpios serão como amianto. Será que os ímpios serão assim? Vamos ler alguns versículos. Vamos ler mais ou menos Malaquias 4:1. Disse: todos que cometem perversidade serão como restolho. O pregador disse amianto, mas a Bíblia disse restolho. Amianto não queima, restolho queima rapidamente. Mas vamos ver outros textos. Não queremos nos basear por alguns textos só. Isaías 5:24 disse: pelo que como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão. A Bíblia diz que o ímpio vai queimar como restolho. Nunca fala que será como amianto. Vamos ler mais uma passagem. Eis que serão como restolho. O fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante deles se assentem. Disse que vão acabar, serão como restolho. Todas as palavras, todos os textos da Bíblia falam isso. Nenhum texto fala contrário. Vamos usar mais uma comparação. A Bíblia compara os ímpios como cera. E nós sabemos que cera não aguenta um incêndio. Derrete. O que disse a palavra de Deus? Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. O São João 3,16 disse que os que não creem em Jesus perecem. Aqui a mesma palavra. E serão como a cera do fogo. Podemos também ver mais uma ilustração. A Bíblia usa a ilustração de gordura. Disse em Salmo 37:20, os ímpios, no entanto, perecerão. Igual a São João 3,16. Os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Eu estava vendendo livros porque meu pai não tinha dinheiro para me mandar para o colégio. Eu estava numa certa cidade vendendo livros. Meu pai me ajudava, que às vezes me desanimava. E lá no Canadá, naquele tempo,
no tempo da colheita, tinham máquinas grandes que precisavam muitas pessoas para trabalhar. Assim, os fazendeiros se juntavam. Umas 6 famílias trabalhavam juntos. Faziam a colheita de uma fazenda, depois passava para outra. Eu entrei ao meio-dia e havia muitos homens ao redor da mesa, representando muitas famílias, e eu mostrei os livros. E quando mostrei, um deles disse, eu quero comprar. E outro ao lado disse, eu também. E ao redor da mesa, todos queriam comprar. Fiquei muito contente. Ia vender muitos livros aquele dia. E um saiu da casa para buscar o dinheiro e voltou pálido. E ele falou uma coisa no ouvido da pessoa ao seu lado. E esta pessoa falou para a pessoa ao lado, e todos ficaram brancos, todos ficaram me olhando. E um disse, eu não vou comprar mais os livros, não quero mais. Outro disse, eu também não. E outro também, eu também não. E todos desistiram. Fiquei tão triste. Comecei a sair, meu pai disse, espera aqui. Não precisa desistir tão fácil. E ele falou para os homens, senhores, todos queriam os livros, e alguém saiu e viu alguma coisa que o assustou, e agora ninguém quer os livros, nós queremos saber o que aconteceu. E o homem que saiu disse, olha, eu saí, eu vi seu carro, e no seu carro tinha alguma coisa na janela, disse, escuto a voz da profecia. Vocês são da mesma religião com a voz da profecia, e então nós não podemos comprar seus livros, porque nosso pastor disse que as pessoas da voz da profecia não creem no inferno. Então, eu conheci o pastor deles, que havia assistido a uma reunião dele. Ele pregou 21 noites numa tenda. E 21 noites ele falou do inferno. E quando ele pregava, era tão real que a gente quase sentia as chamas. Ele sabia tornar o inferno tão quente que todo mundo ficava com medo. Então ele disse, vocês têm alternativo. Ou vocês vão queimar, ou vocês vão aceitar Jesus. E o povo ficava com medo. E disseram, agora nosso pastor disse que vocês não creem no inferno. Meu pai disse, olha, desculpe, mas seu pastor está errado. Disse, mas vocês creem no inferno? Não, ele disse, o inferno do seu pastor é muito frio. Nós cremos no inferno muito mais quente do que o seu pastor. Mesmo? Mas como pode ser? Não existe coisa mais quente do que a pregação dele. Ah, meu pai diz, existe muito mais quente. O inferno do seu pastor queima, queima, queima e nunca destrói nada. O inferno que Deus ensina é tão quente que destrói tudo. Muito mais quente. Então eles falaram, neste caso vamos comprar os livros sim. Olha, é gordura. A gordura não dura para sempre. A gordura é destruída. A palha queima rapidamente. E assim disse Deus que será o fogo do inferno. A Bíblia diz em Salmo 37 que os ímpios vão desaparecer. Serão destruídos e mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. A Bíblia não tem dúvida, mas algumas pessoas perguntam, não tem alguns versos que dão uma ideia contrária? A Bíblia é clara sobre este assunto também, que eu ouvi pessoas dizer, não, o que será destruído é o corpo, mas a alma vai viver para sempre. Deus vai destruir o corpo, mas Ele não pode destruir a alma. Vamos perguntar a Jesus o que Ele disse sobre isso. São Mateus 10, 28, Jesus diz, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O que disse Jesus? No inferno vai perecer não somente o corpo, mas a alma também. Por que ele disse isso? Porque a Bíblia diz claramente que os ímpios perecerão. Agora, aqui tem um versículo que muitas pessoas fazem confusão. As palavras de Jesus em São Mateus 25, 41. Disse, então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Alguém disse, aqui disse que o fogo é eterno.
Vamos notar, vamos ver outros versículos bíblicos. O fogo é eterno, mas o castigo não continua eternamente. Por quê? Porque se eu quero saber o que é fogo eterno, eu não pergunto a alguém, um sábio. Eu quero saber o que a Bíblia quer dizer. Como a Bíblia usa a expressão. Disse, este fogo é preparado não para seres humanos, mas para o diabo. Mas que fogo eterno é este? Como posso descobrir o que ele está falando? Muitas vezes eu tenho visitado o Mar Morto. Eu gosto de visitar o Mar Morto porque lá existem duas cidades, Sodoma e Gomorra. Foram destruídos com fogo. Quando eu vou para Mar Morto, eu fico num lugar chamado Sodoma, que ainda está lá. Num hotel chamado Hotel Ló, que ele morava lá. Agora eu fui lá muitas vezes e não tem nenhum fogo mais. As cidades foram destruídas. Como foram destruídas? Vamos ler. A Bíblia disse, livro de São Judas, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles anjos, seguindo após outra carne, foram postas para exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. As pessoas de Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo eterno. Este fogo ainda está queimando? Se estivesse queimando, eu não poderia dormir lá mais, não é? Mas não tem nada de chamas mais. O fogo eterno é tão eterno que acaba com tudo. Ninguém pode destruir. O fogo eterno não está queimando mais. Continuando. A Bíblia fala para sempre. Mas temos que compreender o que a Bíblia quer dizer com isso. No tempo de Samuel, a Bíblia disse que ele foi levado para o templo e sua mãe levou. A Bíblia diz levá-lo para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Diz que vai ficar lá para sempre. O Samuel ainda está servindo no templo? Não, porque ele morreu. Ficou muito velho, mas morreu. Mas então, por que a Bíblia diz que ele ia trabalhar lá para sempre? Comparando Escritura com Escritura, lemos mais um versículo. Versículo 28. Diz, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. Diz que ele vai trabalhar para sempre, vai trabalhar todos os dias que viver. No Canadá temos muitos portugueses e muitos brasileiros. Eu pergunto a eles, quanto tempo vai ficar no Canadá? E eles me falam, para sempre. Isso quer dizer que não vão morrer? Não quer dizer nada disso. O que eles querem dizer para sempre? Enquanto eu viver. Não querem dizer outra coisa. Uma noite de luar. Um casal saiu embaixo da lua, mãos dadas. E o rapaz viu o reflexo dos olhos lindos da moça. Ficou tão encantado que ele disse, linda, querida, eu vou te amar para todo sempre. E ele ficou todo contente. Mas poucos dias depois ele foi atropelado e morto. E a noiva disse, que mentiroso. Ele disse que ia me amar para sempre e agora está me abandonando. Ela entendeu o que ele queria dizer, não é? Ela entendeu. Ela não pensou quando disse, vou te amar para sempre, que ele pensava que ia viver para sempre. Ela entendeu que ele estava dizendo, eu vou te amar enquanto eu posso te amar, não é? Para toda a vida. E como ela entendeu, nós precisamos também entender o que Deus disse. Porque não há contradição. A Bíblia não se contradiz. Continuando agora nas Escrituras. A Bíblia diz em São Marcos 9:43, se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ireis para o eterno, para o inferno, para o fogo inextinguível. O que é fogo inextinguível? Mais uma vez, vamos para a Bíblia.
Não queremos dar interpretação de nenhum ser humano. E nós lemos que Deus falou sobre a destruição de Jerusalém. Ele disse, mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas tuas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. No ano 70 depois de Cristo, esta profecia se cumpriu. Jerusalém foi destruído com fogo que ninguém conseguiu apagar. Mas está queimando ainda hoje? É simplesmente fazer uma viagem para Jerusalém para saber. Se pode andar pelas ruas de Jerusalém, o fogo não está mais queimando. Disse que não se apagará porque nenhum ser humano conseguiu apagar. Mas depois de fazer o seu trabalho, não continuou. O fogo para os diabos e seus anjos não foi feito para seres humanos, mas se os seres humanos querem se juntar ao diabo e agarrar o pecado, então Deus não tem alternativa, porque Ele não pode deixar o mal se perpetuar. Isaías 33:4, quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Meus amigos, um dia em breve o fogo vai cair. Um dia em breve Deus vai acertar as contas. Ele não pode deixar o mal continuar para sempre. Ele precisa fazer alguma coisa, mas a palavra de Deus é muito claro. A Bíblia diz em São Tiago 1,15, o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A Bíblia é clara que obedecer dá a vida eterna. Desobedecer a Deus traz a morte. É tão simples assim. A Bíblia não disse que os ímpios têm vida eterna em condições qualquer. Ele disse que o salário do pecado é a morte. O dom de Deus é a vida eterna. Rapidamente, vamos ler algumas passagens mais. Obadias 1,16. E serão como se nunca tivessem sido. Ele vai destruir os ímpios junto com o pecado e serão como nunca tivessem sido. Lemos mais da Bíblia. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a vida eterna no inferno. Li errado? Tem que me desculpar, eu não tenho o português como vocês têm. Tenho dificuldade. Não, muito claro. O salário do pecado é o quê? A morte. A morte e a vida não são a mesma coisa. O salário do pecado é a morte, porque Deus precisa destruir o pecado e o pecador. Ezequiel 18:4. A alma que pecar, queimará. Li errado outra vez. Que coisa. Vamos tentar outra vez. A alma que pecar, essa, ok, morrerá. Não somente o corpo, a Bíblia diz que a alma morrerá. Porque Deus não vai deixar o sofrimento continuar durante toda a eternidade. A Bíblia falando do fim disse, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições, pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em cera, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará como cera ardente. Sim, Deus vai precisar acertar as contas. Um dia em breve, graças a Deus, Ele vai dizer basta. Ele não vai deixar o pecado continuar eternamente. Isso não é o plano de Deus, graças a Deus. Graças a Deus que o plano de Deus não é isso. A Bíblia diz, fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. As pessoas dizem, mas por que Deus vai castigar pessoas se Ele é amor? Alguém me perguntou isso um dia. Uns alunos de universidade disseram, não faz senso, Deus não pode castigar ninguém.
eram estudantes de medicina. Eu fiz uma pergunta a eles. Quando você terminar o colégio, se tornar médico, e você visitar uma pessoa que é muito doente, tem uma doença mortal, mas você tem um remédio que pode curar essa doença, e você dá a receita para ele, e sai, sabendo que o remédio é eficaz. Se tomar o remédio, a pessoa vai viver, mas tem que tomar logo. Mas depois de uns meses, a pessoa fica pior. A pessoa está morrendo e fala para o médico: o senhor não é um bom médico. O senhor não fez o seu trabalho. Porque o senhor me prometeu que eu ia viver para sempre e agora estou morrendo. E o médico disse: não posso mais lhe ajudar. Você tomou o remédio? Não, doutor, está lá na prateleira. Mas por que não tomou? Eu estava com medo que teria um gosto amargo. Não queria tomar. Quem é culpado? O médico ou a pessoa que não tomou o remédio? Olha, Deus tem o remédio contra o pecado. Ele tem um remédio para dar para todos. O remédio é o sangue de Jesus. E Ele quer te dar o remédio. Ele quer te curar. Se você recusar a cura, recusar o remédio, Deus não tem alternativa. Terá que ser destruído com pecado e pecadores. Mas hoje Deus está te oferecendo o remédio. E graças a Deus, os que tomam o remédio vão viver para sempre. A Bíblia diz: repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todos sempre lhes apagas o nome. Quanto os inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arraste as suas cidades até a sua memória pereceu. Palavras de Deus. Ele vai precisar acabar com o pecado. E os pecadores vão também ser destruídos. Seria uma coisa horrível se durante toda a eternidade tivesse um lugar no universo onde as pessoas estão sofrendo dia e noite. Como seria a eternidade se Deus nunca acabasse com o pecado? Se sempre tivesse um lugar onde as pessoas estão chorando de dor e blasfemando o nome de Deus, que o pecado nunca seria destruído. Que teoria horrível. Que blasfêmia contra o nome de Deus e contra o seu caráter. A Bíblia diz em Apocalipse 21, 4, que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Graças a Deus, Ele vai acabar com o pecado. Ele vai acabar com o sofrimento. Ele vai limpar o universo dos rastros do inimigo. Ele vai nos dar um universo que eternamente será um lugar de paz, sem dor e sem problemas. E Ele nos convida, todos nós Ele convida para fazer parte deste reino. A promessa no livro dos Salmos disse: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele continua dizendo, na próxima parte desse versículo: cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Eu li a história de um fazendeiro na Austrália que criava galinhas. Tinha muitas galinhas, mas um dia ele foi para a cidade com a sua família. Quando ele estava na cidade, aconteceu alguma coisa na fazenda. Houve um incêndio, não somente na casa, mas também onde estavam guardadas as galinhas. Queimou tudo. Quando ele voltou à noite, estava tudo destruído.
E as galinhas estavam mortas. E ele andou pelas cinzas. E lá ele viu um monte de cinzas. E reconheceu o monte ser uma galinha mãe. Ele pensou, por que esta galinha não fugiu do fogo? Olhou mais de perto, encostou o pé nos restos dessa galinha e caiu o corpo queimado. E debaixo do corpo saíram correndo alguns pintos pequenos, amarelos, lindos. E ele soube exatamente o que aconteceu. Esta mãe galinha poderia ter fugido, mas os pintos tão pequenos não podiam correr tão rápido. Então, em vez de fugir e deixar os pequenos pintos morrer, a mãe galinha cobriu os pintos com suas asas. E veio o fogo e destruiu a mãe. Mas ela salvou a vida dos filhotes. Assim que Deus faz conosco. Ele quer te salvar. Ele quer te cobrir com as suas asas. Ele não quer destruir ninguém. Amanhã tudo isso vai ficar mais claro. Porque um dos assuntos mais belos que temos é o assunto de amanhã. O diabo entra em férias, que vai explicar tudo o que estudamos nestas noites. Mas hoje à noite eu quero saber, você está embaixo das asas do teu Salvador? Aquele que morreu por ti, foi destruído para que você pudesse viver. Ele está à porta do seu coração agora. Ele está batendo. Ele está te convidando. Ele quer entrar no seu coração. Ele quer te dar a vida eterna. Ele não quer que você seja destruído. Ele não quer que você seja castigado. Porque o castigo é o seu estranho ato. Ele te ama tanto que Ele quer te salvar. Vais deixar Ele entrar hoje?